Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com a ex-jogadora da Seleção Feminina de Futebol, atual diretora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista, Aline Pellegrino. Aline começou a jogar bola com 15 anos. Despontou como zagueira no Santos, clube pelo qual conquistou 2 Copas do Brasil e a Copa Libertadores da América. De 2004 a 2013, Aline jogou pela seleção brasileira e foi capitã do time em várias ocasiões. Foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e campeã do PAN de 2007. Também atuou no futebol russo até se aposentar em 2013, quando virou técnica e, como técnica, foi campeã pernambucana. Já coordenou o futebol do Clube Sírio, já foi supervisora do Corinthians e desde 2016 está na Federação Paulista de Futebol. Aline é formada em Educação Física. Na verdade, hoje nós vamos ter mais do que uma entrevista, uma conversa com a Aline, com a psicóloga, jornalista, professora da USP, colunista da Folha de São Paulo, Kátia Rubio, e também com Lu Castro, jornalista especializada em futebol feminino. Eu hoje sou ampla minoria. Eu sou o macho entre as mulheres. Vou apanhar muito, porque vou expor todos os preconceitos que cercam o esporte praticado pelas mulheres, o futebol feminino em particular. Quero alertar quem nos vê que nós estamos gravando esse programa às 2h da tarde da terça-feira. Às 4h começa Brasil e Itália. E o Brasil precisa, pelo menos, empatar para garantir a sua classificação, sem depender de outros resultados. Mas eu queria começar com a Aline exatamente por aí, Aline. Eu há anos e anos e anos, sem nenhuma demagogia, gosto de futebol feminino, acompanho futebol feminino, principalmente a seleção brasileira, menos, não vou ser hipócrita, o futebol dos clubes, embora não tenha perdido os jogos das sereias santistas, quando tinha aquele timaço que dava gosto de ver, né? Os jogos femininos do Corinthians, por razões óbvias. Aliás, quero deixar claro que estamos em maioria de novo, pelo menos clubisticamente. Doutora Kátia é corintiana, Aline também. Oi? Sim. Ora, não vai dizer que não. Eu não preciso dizer, e a Lu, coitadinha, São Paulina, mas nós não vamos tratá-la mal por causa disso. Ela está sofrendo muito, é justo que ela tenha o time de coração dela. Obrigada. Mas, Aline, é inegável que esta Copa do Mundo significa um marco por tudo. E eu não sei se o fato de a TV Globo transmitir a Copa é causa ou consequência, mas o fato objetivo é que nunca o futebol feminino despertou tanta atenção, até como um ato político. Sim. Né? Prestigiar o futebol feminino. Daí a dizer que a Copa do Mundo de Futebol Feminino desperta o mesmo interesse que a Copa do Mundo de Futebol Masculino é uma demagogia. É uma inverdade. E eu acho que não será com inverdades que a gente vai fazer que o futebol feminino ocupe o espaço que ele tem que ocupar na sociedade brasileira. Como é que você vê isso? Quer dizer, a distinção entre o que a gente precisa, de fato, fazer para que o futebol feminino ocupe o seu lugar e o politicamente correto, que às vezes falseia a realidade. Eu acho que é uma construção. Eu acho que as coisas, até chegarem aonde deve chegar, e aí eu vou fazer uma previsão aqui de vamos falar daqui 2 Copas. Então, está acontecendo essa, vamos ter mais uma, e numa próxima eu acho que essa coisa vai estar
vai caminhar junto até lá. Tá. O politicamente correto, é o momento bom, produtivo de várias situações que o futebol está acontecendo e vai gerar esse interesse, está gerando esse interesse. Para muitos é um interesse, para uma boa parte é o politicamente correto. Então, esses dois públicos vão caminhar juntos, vão se misturar em alguns momentos, vão estar distantes em algum momento. Não tenho dúvida que daqui mais 2 Copas do Mundo, esse politicamente correto não cabe mais. Maravilha. Kátia, antes de começar o programa, você falava conosco sobre a entrevista dada na segunda-feira, publicada na segunda-feira pela Folha de São Paulo, com o presidente da Adidas. Eu ia tocar nisso, você já tocou antes, então eu já começo com você. Na qual ele diz, entre outras coisas, que não necessariamente é preciso equiparar o que as mulheres ganham do que os homens ganham. É claro que, na chamada vida comum, é um absurdo que uma gerente de banco ganhe menos que um gerente de banco. Que funções iguais sejam remuneradas de maneira diferente entre homens e mulheres. No esporte, ou no futebol especificamente, ou no futebol brasileiro muito especificamente, eu sempre tenho essa dúvida, e às vezes acho que isso mais atrapalha do que ajuda. É um absurdo que a Marta, que é a maior jogadora de todos os tempos, e que tem marcas que nenhum homem tem, ganhe menos, tão menos do que o Neymar. O fato de a Marta gerar menos renda do que o Neymar justifica ou não justifica essa diferença? Ou essa não é a questão? Claro que essa não é a questão, Juca. Okay. Não é? A questão as mulheres, elas são historicamente vistas como as usurpadoras do espaço masculino dentro do esporte, que é um fenômeno construído para provar virilidade, força, e historicamente esteve na mão dos homens. E esse é um fenômeno que não se segura mais. Tá. Não é? Então, quando você tem as mulheres conquistando o espaço, e não for por concessão, foi por luta, que isso fique muito claro, isso começa a incomodar. Porém, os donos do mercado começam a perceber que é preciso mudar o discurso, não necessariamente a prática, para poder adequar esse fenômeno aos novos tempos. Então, diz o presidente da Adidas que, quando o futebol feminino for um produto tão interessante quanto o futebol masculino, que talvez as coisas cheguem. Quem é que faz o produto? São os donos do mercado. O futebol feminino não brota da grama espontaneamente. E é bom que se lembre, que talvez o público não saiba, mas o futebol feminino já foi proibido por lei no país. Sim. Então, como é que você salta em 40 anos de uma proibição para o espetáculo maior da TV? Isso não é natural. Isso tem que ser construído. E isso vem junto com o mercado. Mercado esse que o João Avelange já tinha vislumbrado junto com o futebol dos menores. Quando ele pensa na Copa dos Sub-15 e Sub-17, ele pensa junto o futebol feminino. Por quê? Porque ele precisava de apoio político mundo afora para poder quebrar a hegemonia europeia. É aí que vem a força do futebol feminino do ponto de vista da instituição. É claro que o cara da Adidas sabe disso. Aliás, a grande parceira do João Avelange foi a Adidas, Exatamente. dos irmãos Dassler. Exatamente. Né, que começaram a vida vendendo Sapato. botina para o exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Lu, eu vejo aqui Cici, Cristiane, Formiga e eu. E você? E o eu certamente não sou eu. É você. Como é que você está vendo? Você que batalha há tanto tempo essa questão do futebol feminino no Brasil. Como é que você está olhando para esse momento? O que está acontecendo de novo, de diferente? De novo, de diferente são as pessoas interessadas. Mais pessoas interessadas. Sei. Mas também mais pessoas com um conhecimento bem raso e bem emocionado da coisa toda. Tá. E que a gente tem ainda vários poréns para passar por cima. Sim. Que no caso de falar que o futebol feminino tem que ser um produto atraente, espetacular, se você olhar para o futebol masculino hoje, o que a gente tem de tão espetacular assim para valer essa comparação? A gente tem ainda jogos horríveis de assistir. Então, né, calma lá, vamos tirar o pé. Então, eu vejo essa diferença de interesse
né? Muita gente falando, muita gente mostrando, bastante exposição, bastante visibilidade, mas, só para variar, me preocupa o fato de que a Copa vai acabar. E aí, como é que vai ser? Sim. Né? Isso continua, porque, a exemplo de outras competições, de outras Copas, outras Olimpíadas, a gente sabe que depois acaba o interesse mia, só que as pessoas não sabem que tem um brasileiro, que tem um paulista rolando, um paulista sub-17, Taça São Paulo, Taça Cidade de São Paulo de futebol de base acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo. E as pessoas não sabem. E essa informação não chega. Então é fácil você cobrir a Copa. Eu quero ver cobrir o brasileiro. Quero ver cobrir o paulista. Quero ver cobrir o sub-17. É isso que me preocupa. Então, nesse aspecto, o cenário me deixa ainda um pouco preocupada e em dúvida se isso vai mudar depois da Copa. Porque é Copa do Mundo. E é legal você levantar essa coisa, a empolgação da Copa. É Copa. É Copa do Mundo, então a gente vai fazer festa, né? É claro que tem diferença da Copa masculina, mas eu acho que está bem diferente, bem legal. A gente só precisa lembrar que a gente tem um futebol feminino rolando no país depois disso também. Aline, a CBF tem um diretor de futebol feminino, o senhor Marco Aurélio Cunha. A Federação Paulista tem uma diretora, você. Sem preconceitos de gênero, isso faz diferença? Eu acho que faz. Recentemente, em uma entrevista, eu fui perguntada sobre a questão das técnicas, né, de técnicas mulheres que eu tive ao longo da minha carreira e dos técnicos, e eu tive isso mais ou menos equilibrado. E se havia alguma diferença? E fui técnica também, Sim. por um período curto, mas fui técnica. E aí é uma pergunta meio clichê, que eu já tinha respondido algumas vezes, mas é que eu não tinha olhado por esse viés. Tem algo diferente. Não adianta. A hora que eu, Aline, sou técnica daquelas meninas, é outra coisa. Existe uma conexão, existe um outro respeito. Eu fui atleta, a técnica da Russa. No time que eu joguei na Rússia era uma técnica. Foi capitã da seleção. As jogadoras respeitavam ela demais. Era uma coisa no Japão, era uma técnica mulher. No Brasil fui treinada pela Magali, no Juventus, uma grande técnica, uma grande ex-atleta. Minha última técnica praticamente foi a Emily. É diferente. Existe alguma coisa e aí isso não tem o que fazer. Então vai ser assim, a Aline e o Marco são 2 diretores, são competentes iguais. A Aline ser mulher, essa relação, esse feeling, esse olhar é diferente. Tem uma conexão diferente. Eu acho que isso pode ser o ponto crucial de uma seleção feminina americana que chega numa final com uma técnica mulher, de uma seleção sueca, de uma seleção francesa. Então, acho que tem alguma essência ali diferente, que isso não vai ter como, em 2 cargos iguais, o homem e a mulher entregarem a mesma coisa. Aline, em vários desses times e desses países em que você cita, a luta pela igualdade, ou a luta pelo espaço feminino, ela se deu de forma diferente do que no Brasil. E a gente sabe que, se o ingresso das mulheres foi difícil como atleta, do ponto de vista da gestão e da posição de técnico, isso ainda não chega nos 2 dígitos. Ou seja, a gente não tem 10% de técnicas mulheres. Como é que você vê isso no futebol? O que leva no futebol, já diante do empoderamento das meninas, ainda essa ausência dessas mulheres nessas posições de poder? Infelizmente, eu acho que tem muito reflexo dessa proibição. Então, eu nasci em 82, nasci um dia depois daquele Brasil e Itália, que todo mundo fala até hoje. Falo que foi a minha primeira Copa do Mundo. Nasci apaixonada por futebol e não sabia daquela proibição, não sabia de nada e não entendia. Só para lembrar, o futebol feminino passa a ser legal no Brasil a partir de 70, não é isso? 83 79. regulamentado, 83. 79. 79 liberado. Regulamentado 83. Não, mas deixa de ser crime em 70. 79. Em 79? 79. Veja você o que nós estamos falando. Esse é o Brasil. O Brasil, as mulheres passaram a votar em 32. Não é isso? Isso. Ano em que a Maria Lenk é a primeira mulher latino-americana a ir aos Jogos Olímpicos. Isso.
E 70, eu já tinha 29 anos, quer dizer, você estava nascendo. Então. Eu já tinha 29, eu sou uma coisa de maluco. E aí Conselho Nacional dos Desportos. Essa modalidade é regulamentada em 83. Eu, Sim. com 1 ano e com 6 anos, eu me vejo na rua, apaixonada por futebol, querendo jogar futebol. E eu não vejo meninas. Simplesmente não tem meninas. Então, eu acho que essa distância aí dos 2 dígitos, essa dificuldade de chegar nesses 2 dígitos a gente não podia jogar. Sonhar ser atleta era difícil. Quem nesse momento estava sonhando ser técnica? Quem nesse momento estava sonhando ser árbitra? Quem nesse momento estava sonhando ser uma dirigente? Então, eu acho que isso naturalmente também vai mudar. Eu acho que agora, essa minha geração, primeira e segunda geração, tem muita menina que já está parando, depois dessa Copa, dessa Olimpíada, muita gente vai parar, que está se preparando, que está se capacitando. E aí, será que elas vão ter oportunidade? Porque daí não tem mais a desculpa de, tem pouca. Não, vai ter gente ali que jogou, que se preparou e quer assumir um cargo de gestão, de coordenação, de técnica, de preparação física, de jornalista. Será que eu vou ter esse espaço? Antes, sim, tinha uma demanda pequena. Porque como é que você vai sonhar isso? Não pode jogar. Por que eu quero ser técnica? Não vou. Então, acho que, infelizmente, tudo isso atrapalhou muito esse contorno todo da cadeia, das outras profissões envolvidas nesse futebol. Então, acho que isso vai mudar, a demanda vai aumentar muito, e aí resta saber se a gente vai ter oportunidade, se os clubes vão abrir as portas, vão dar o espaço para essas mulheres que estão ali capacitadas, técnicas, jornalistas, repórteres, seja lá o que for. Preparadora física, supervisora, porque assim, vai aumentar muito a demanda. Não tem porquê daqui 4, 5 anos a gente não atingir esses 2 dígitos e não tem mais desculpa. Você também jogou futebol com cabeça de boneca, não? Eu não joguei com Não? cabeça de boneca. Eu não joguei com cabeça de boneca porque, na verdade, eu tinha a rua ali fácil. Tá. Meu pai não estava em casa trabalhando, minha mãe não estava em casa, então conseguia ir para a rua e jogar com os meninos. Mas meu pai foi o primeiro a falar que eu não podia jogar com 6 anos. Com 3 meses eu tenho uma foto de fralda, com uma camiseta do Corinthians, com uma democracia corintiana, com o torcer, o futebol é legal, a Copa de 86 eu lembro bem já. Meu pai estava na Argentina, inclusive, com a minha mãe, aquela Copa que a Argentina é campeã, tudo. 90 eu lembro de chorar a hora que saiu aquele gol do Canidia. Então, tudo aquilo era muito legal. Mas você não pode jogar. Como assim eu não posso jogar? Eu posso torcer, eu posso tudo. E é tão legal que eu quero jogar. Então, até uma fala, né, no começo aqui, a Globo, politicamente correto ou não nesse momento, para mim pouco importa. As meninas estão sonhando, elas estão assistindo as meninas jogarem lá. Eu não vi mulher jogar na televisão. Tá. Eu não vi. Só que eu nasci apaixonada por futebol, porque meu pai me fez ser uma torcedora. Essas meninas hoje, elas têm o irmão, o pai, a mãe, seja lá quem for, que torce, e elas vão ver a Marta, a Cris, vão sonhar, e não tem quem faça mais essas meninas desistirem. Então, eu vou voltar exatamente querendo saber a opinião da jornalista sobre esse fenômeno que está disseminado. Isso já está disseminado, felizmente, na imprensa brasileira. O que tem de mulher falando e escrevendo sobre esporte, sobre futebol, é uma grandeza. E é claro que eu não vou dizer que elas fazem tão bem quanto os homens, porque elas fazem melhor do que os homens. Até já. Muito bem, estamos de volta no café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, conversando com Aline Pellegrino, que é diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, conversando também com a jornalista Lu Castro e com a psicóloga, colunista da Folha, Kátia Rubio. E eu queria que a Lu Castro começasse esse nosso segundo bloco falando do exercício da profissão de jornalista, de mulher jornalista esportivo. Que fronteiras atravessou? Que barreiras quebrou? Como olha para isso hoje? Olha, eu fico bem feliz, Juca, porque tem muita menina falando, escrevendo, trabalhando com futebol feminino. Sim. Não só com futebol. Sim. Quando eu peguei o futebol feminino como mote, que eu abracei, aí virou militância, virou raiva, virou alegria, virou tudo, não tinha, a gente tentava vender, eu tentava vender matéria, olha, eu tenho uma exclusiva. Mas a gente não fala de futebol feminino, Lu. E era bastante frustrante. Então, como você vai trabalhar, precisando do seu sustento, se ninguém tem interesse?
Então, sabe? Então, eu vejo hoje que tem um monte de menina viajando. Você vê as Dibras, elas estão na Copa, elas estão trazendo informações. Isso é muito legal. A Nayara, do Joga Amiga, está na França. As meninas, as mulheres estão cobrindo a Copa do Mundo. Então, está muito legal. Eu estou bastante empolgada com esse movimento, né? E é na rádio, e é na TV, e é em site, e é em blog, é em tudo. É muito legal isso. E a gente tem outros caminhos também, né? Felizmente, eu tomei um outro caminho, na verdade. Eu continuo enchendo o saco, falando do que eu acho que está errado, do que não está legal. E isso não agrada a todos, obviamente, mas também não me preocupa. Mas estou tomando o caminho de contar as histórias. Eu continuo contando as histórias, mas contando a história de um outro jeito. E isso também é um caminho legal. Claro. Para né, você ver outras possibilidades, não só ser a jornalista e trabalhar com a imprensa especificamente, mas com outros espaços também. E isso é bem legal. Isso é uma oportunidade para quem vem aí também. Abrir o leque. Doutora Kátia Rubio, você disse que tinha ainda uma pergunta, queria fazer uma intervenção na resposta que a Aline estava dando. Faz favor. Vamos lá, Aline, você fala que essa geração que está parando, né, que as meninas estão se preparando, se qualificando. Mas quando eu vejo a primeira geração, lá que fez o campeonato de 99, muitas delas estão esquecidas. Né? Muitas delas foram absolutamente apagadas da história, que inclusive para encontrá-las para entrevistar qualquer coisa é muito difícil, né? A gente precisa quase que de um cão farejador. E com essas meninas, né, que elas são as pioneiras, elas são as desbravadoras, né? Qual o projeto para elas? Eu peguei muita gente ainda da primeira geração, porque comecei a jogar cheguei com 15 anos, porque não tinha categoria de base, então é outra coisa que a gente precisa falar. É da categoria de base, a modalidade começou de cima para baixo, a pirâmide totalmente invertida. Então, assim, essa turma, assim como eu cheguei e tenho essa preocupação de, numa final de campeonato, de uma cerimônia de premiação, convidar a Roseli para ser homenageada, para entregar um troféu, é a gente que vai resgatar elas, porque somos nós que conhecemos a história delas. Então, isso também é outro ponto importante, e aí a gente tem que assumir muito qual o papel que a gente está no processo. Então, eu, como atleta, não ia ser a geração que ganhou dinheiro. Eu tive que ser a geração que virou camisa. Eu agora, na gestão, não vou ser... A gente tem que assumir esses papéis. E, infelizmente, essa turma pioneira depende agora da gente. Resgatar, trazer, contar a história, como a Lu falou, e tem feito muito bem. Teve exposição agora no Museu do Futebol, que vai até outubro, falando dessas pioneiras. E tem esses momentos pontuais, porque esperar que, às vezes, esse presidente do clube, o presidente da federação, o presidente da confederação vai ter um insight de, olha, vamos agregar, por isso que é importante chegar lá, ter a oportunidade, porque somos nós que vamos falar, olha, vamos trazer as pioneiras aqui, vamos homenageá-las. Elas nunca no Campeonato Paulista que elas jogaram tiveram essa oportunidade de ter uma cerimônia de premiação. Então vamos trazê-las aqui, porque essas meninas só estão jogando porque ela, Roseli, exato, artilheira, uma das maiores jogadoras atacantes da história desse país, jogou. Então cabe a gente resgatar, e às vezes é difícil, muitas não querem mais saber, não querem mais saber. A gente encontrou a Cebola. Oi? A gente encontrou a Cebola. Eu estou em contato com a Cebola. Sabe quem é a Cebola? A Cebola foi artilheira do torneio internacional na China em 88, do lado da Roseli. Ela integrou a seleção escolhida. A seleção do Mundial tem a Cebola. E as pessoas falam, mas Cebola? Quem é a Cebola? Então, a questão das pioneiras, do cuidado com as pioneiras é muito importante. É bom registrar que a doutora Kátia Rubio tem um trabalho absolutamente magnífico, um trabalho desses que não são trabalhos típicos de pesquisadores brasileiros, porque haja dificuldade de resgatar exatamente a memória das nossas atletas olímpicas. É uma coisa assim... Compra-se no mercado, não, né? Sim, é da editora SESI. Ainda se encontra? Sim. Você poderia dar o nome direitinho? Vamos lá. O livro se chama Atletas Olímpicos Brasileiros. Ele foi publicado em 2015. Isso. Pela editora SESI. Isso. Jogando no Google, chega lá. Chega, tá? Mexe com toda a história
enfim, dos esportistas e das esportistas brasileiros e brasileiras que participaram de Jogos Olímpicos. Aí eu queria te fazer uma pergunta delicada, Kátia, que é a seguinte, para jogar este assunto na mesa sobre o preconceito, sobre a questão de gênero. O jornal satírico, humorístico francês Hebdo fez uma brincadeira que pegou mal, pondo uma bola no meio de uma vagina. A Copa do Mundo está sendo disputada na França, dizendo que vamos passar este mês comendo esta bola. Hã? O jornal, todo mundo lembra, foi vítima daquele atentado, né, de grupos extremistas, porque brincava simplesmente com Alá e tudo mais. Nada justifica, obviamente, o que se fez com a redação do Hebdo. Mas supõe-se estarmos tratando de gente de cabeça arejada, né? Humoristas, na França. Por que a sexualização desta maneira, com a pretensão de estar fazendo uma piada num momento desse, quando nunca ocorreu fazer com um pênis e as duas bolas? Juca, eu vou ter que falar do Freud. Tá, ok. Fale de Freud. Entendeu? Porque não perguntei para você por acaso. Isso é um xiste. Tá. Que o Freud falava que você tem formas do inconsciente se manifestar. Sim. Então, é o ato falho, o sonho e as piadas, os xistes. Tá. Então, isso está no inconsciente. E aí, eu não posso deixar de homenagear o nosso Boaventura Souza Santos, falando do eurocentrismo. Tá. Isso é uma epistemologia do norte, né? Isso é aquela coisa assim, do cara que faz a teoria e determina que o mundo é assim, inclusive para fazer uma piada machista, achando que sobre ele não recairá qualquer tipo de leitura preconceituosa. Porque isso não passa de uma piada. De muito mau gosto. Não, mas veja, porque ele é o portador do espaço. Entendi, claro. Ele é o portador do espaço que permite fazer isso, e para depois ele dizer assim, olha, mas não passou de uma piada. Sim. Não, isso não é uma piada. Sim. Isso não é uma piada. Da mesma forma que não é piada, simplesmente uma piada, quando ele desdenha do imigrante, quando ele desdenha do homossexual, não é? Que são as populações maiores vítimas de preconceito. Claro. Então, o preconceito está no DNA. Está no DNA. E depois não venha me dizer que ele acha que não é preconceito a namorada ajudar a pagar a conta do restaurante. Porque o preconceito ele não está nessas grandes coisas. Ele está nas miudezas. Né? Porque ele está entranhado. Então, isso é atitude... É o patriarcado presente. E o patriarcado é secular. O patriarcado não se dá apenas com os movimentos de rua de 1968, na França. Né? Ele está lá dentro, na história, junto com o capitalismo, junto com o colonialismo. Esses caras têm dívida histórica com o mundo. Nada como conversar com quem entende. Aline, ainda nesse campo, uma coisa que me chama positivamente a atenção é como as mulheres assumem a sua condição de gênero, assumem inclusive o lesbianismo, quando comparado com os homens, que não são capazes de assumir a sua orientação homossexual quando ela se dá. O que justifica isso? As mulheres são mais corajosas? Não falta coragem, eu não tenho dúvida. E é muito importante, acho que, tocar nesse tema, porque muito sempre, e aí é toda uma construção histórica também. Sim. Se atrelou, porque vamos pensar, por 40 anos fomos proibidas por lei. Sim. Quer dizer que por 40 anos não jogamos futebol? É claro que jogamos. Aí eu me pergunto, como é que essas pioneiras iam jogar futebol? De cabelo comprido? De brinco? De saia? Elas iam... Muito provavelmente de meninos jogar num momento de proibição. Aí você tem em 83, vem a primeira seleção em 88 e um discurso de embelezamento. Ai, mas agora a gente precisa que o futebol seja feminino, essas meninas sejam femininas, você tem um cabelo comprido. Elas jogaram por 40 anos como meninos.
E foi passado para todo mundo que o futebol era dos homens. E aí se atrela esse discurso de embelezamento, se atrela muito essa questão do lesbianismo, tem todo um contexto do Radar, que faz essa primeira seleção em 88, esse time, que o dono tinha uma boate, uma série de fatores, mas assim, achar que em 2019 a menina vai ser lésbica ou não, porque ela joga futebol, a gente tem que voltar para... Não é no futebol, é a sociedade. E aí talvez a diferença seja essa coragem de, por tudo que a gente já foi taxada todo esse tempo, meu amigo, esse com certeza não é o problema. Então, talvez por isso que hoje as mulheres, as jogadoras, não tenham um problema de chegar e falar, olha... Não falar nada, na verdade. Sim, tô aqui é isso, com, e com a pronto. minha companheira não me enche. E acabou. Isso, exatamente. Deixa eu fazer uma intervenção. Eu quero que você faça a intervenção, mas na intervenção já responda uma questão que a Aline colocou que eu queria te perguntar. Tá. Eu me lembro do então presidente da Federação Paulista de Futebol, não gosto de falar de quem já morreu, Eduardo Fará, determinando que houvesse que os shorts das moças que disputassem o Campeonato Paulista tinha que ser curtinho, tinha que ser justo, não podia ser igual ao calção dos homens. Queria que você tocasse nisso também. Você está falando do Paulistânia? Tô falando 97, Estou falando de um determinado momento que eu então, a fiz. gente ainda teve um discurso muito parecido, né, recentemente, Sim. né? Sim. Que a seleção está mais bonita, está mais vestida, e a gente passa até por uma questão de padrão. Se você olhar a seleção de 88 e a seleção de 2019, a gente tem um embranquecimento da seleção. Você tem muito menos negras na seleção. Você tem um padrão de beleza. Como que no meu entendimento, como querendo dizer, olha, as moças são bonitas, elas têm os cabelos compridos, elas se pintam, elas se maquiam, elas se vestem muito bem e, portanto, elas não podem ser lésbicas. Tá. Entende? É o embelezamento. Então, assim, tem todo É um estereótipo de feminino. Exato, exatamente. A professora doutora Kátia sempre fala traduz muito para bem. nós tudo que nós quisermos. Exato. Então, eu vejo a mesma coisa. Mas espera um pouquinho, a questão do embranquecimento não se dá, porque mulheres negras são lindas, acho que não seja por aí, não se dá muito, Kátia, porque nós estamos vendo esse fenômeno no esporte brasileiro, quer dizer, a elitização não apenas da assistência nas arenas, mas na prática, com o fim da várzea, enfim, com os clubes sendo formadores e, de alguma maneira, afastando os excluídos, e dentre os excluídos a maioria é negra? Vai sobrar para o esporte, Juca, aquelas modalidades tradicionalmente de pobres. Atletismo. Atletismo, Tá. não é? Tá. Então, quando você tem a perda do espaço público, Tá. onde se fazia o futebol, da onde saíram os atletas e as atletas? Das escolinhas. Que escolinhas são essas? São privadas. São os garotos e as garotas que chegam com a mãe ou o pai dirigindo o carro, quando não o motorista, não é? Então, esse branqueamento que a Lu fala é também um processo de exclusão que se dá de tudo aquilo que era praticado em espaço público. A gente vive hoje o fim do espaço público, não é? O que é a privatização do Pacaembu? Isso. O que é a privatização de parques? Rapaz, daqui a pouco você tem que pagar para entrar num parque da cidade. Isso. Aquele parque que de sábado e domingo você vai e a família leva a sacola com a comida, E faz piquenique. com a bola, que não é o piquenique de americano que tem a toalha. Não, é o frango na farofa, entendeu? Isso. Então, estão privando essas pessoas do pouco de espaço que tinha. Quando a gente vê os conjuntos habitacionais serem construídos naquele pedaço de terreno onde as crianças brincavam, e sobra para essas crianças os 50 metros quadrados onde vivem 6, você entende por que você não tem mais essas crianças jogando? Né? Então, Aline, eu não quero te deixar em nenhuma sinuca de bico. Eu olho, às vezes, para esse time da seleção brasileira que está jogando a Copa do Mundo e o vejo tão maltratado, apesar de tudo, e o vejo fisicamente tão frágil, apesar de todos os mecanismos que temos hoje
na preparação física, que eu te confesso que eu tenho sérias dúvidas sobre até que ponto a CBF quer que, de fato, o futebol feminino faça sucesso. Você não tem essa dúvida? Para não te deixar constrangido, eu vou responder de uma forma bem... Eu tenho certeza que em 2007, na final da Copa do Mundo, que a gente disputa contra a Alemanha, pós um 2006 muito ruim da seleção masculina, imagino também que muitos daquela época não estejam mais vivos, acenderam vela para a gente não ser campeão em 2007. Eu não tenho dúvida que existe esse desconforto, e aí não é só na CBF, é no clube, é na cadeia futebol, de que esse futebol feminino seja algo que vai competir com o futebol masculino, seja uma ameaça ao futebol masculino. E ao longo dos tempos, nesse momento talvez um pouco menos, é de fato a primeira vez que está se dando espaço ao futebol feminino. Antes você usava o futebol feminino, mesmo nos momentos de Copa do Mundo feminina, para de alguma forma atacar o masculino. Então, você tem uma cadeia que nunca cobre o futebol feminino e que nesses momentos acabava usando o feminino para atacar o masculino. Então, criou-se sim todo um contexto, compara daqui, agora cabe, não cabe. Então, eu tenho uma preocupação diante desse processo de desenvolvimento que a gente está passando, que isso atrapalha muito, emperra, faz com que a gente chegue um pouquinho mais tarde, a gente demora para caminhar, porque tem essa preocupação de que o feminino ele está, na verdade, tirando o espaço do masculino, ou ele é um concorrente. Gente, é futebol. Nós somos apaixonados por futebol. E talvez isso acaba se refletindo voluntariamente, involuntariamente, quem eu trago para dar o treino, quem eu trago para planejar, quem eu trago para cuidar desse futebol feminino, desse desenvolvimento. Então, não tem, talvez, aquele querer no 100%, como eu vejo com a seleção masculina. O episódio sai Vadão, entra Emily, sai Emily, entra Vadão. Tem alguma coisa a ver com isso? Quer dizer, aquilo que aconteceu com a Emily, o que justifica aquilo? Eu não sei se tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com um descaso. Porque na seleção feminina eu posso tirar um técnico e vou colocar uma outra técnica e voltar esse técnico. Sim. E aí a gente, aqui acho que cabe essa comparação. Sim. Tiramos o Dunga, traz o Tite e volta o Dunga. Sim. Não ia acontecer nunca. Por que no feminino se permite acontecer? Porque ninguém está cobrando. Quem que acompanhou? Esse descaso, essa coisa do aqui eu posso fazer um pouco de tudo e ninguém se preocupa, ninguém cobra. E isso é uma coisa que a gente quer que mude. A gente quer ser cobrada pelo que está fazendo bem feito e pelo que não está sendo bem feito. A gente quer ser cobrada porque entregou um resultado pior do que deveria pelas atletas que estão ali. A comissão tem que ser cobrada, ou a preparação física tem que ser cobrada. Mas hoje não é o que acontece. A nossa seleção sub-17, que é talentosíssima, foi eliminada o ano passado na primeira fase da Copa do Mundo. A gente não tem técnico e nunca mais teve convocação. A seleção sub-20 é a mesma coisa. Talentosíssima. Foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, a gente não tem técnico, nunca mais teve convocação e ninguém está cobrando isso. A gente pode ser eliminada hoje, na primeira fase, e aí? Não vai mudar o técnico, não vai mudar, vai voltar a Emily, vai voltar... Quem está cuidando disso, quem está preocupado com isso, quem está batendo na porta e falando qual é a coerência para que isso aconteça? Então, não estou vendo fantasmas. No próximo bloco, eu vou querer discutir com vocês a questão da obrigatoriedade de ter time feminino, onde há times masculinos disputando campeonatos de primeira divisão. Antes de abordar isto, lhe pergunto, isto é uma lei ou isto é uma determinação da CBF e da Conmebol? Isto é um licenciamento de clubes que atende algumas diretrizes que a FIFA pede. Por exemplo, com estratégia para o futebol feminino. Eu preciso aumentar X% de mulheres praticando futebol no mundo. Eu tenho que falar com a UEFA, eu tenho que falar com a Conmebol, eu tenho que falar com a Oceania. UEFA, tem números bons. Conmebol, a gente precisa melhorar esses números. Como? Criam-se estratégias para que isso aconteça. O licenciamento ele não é só do futebol feminino, ele fala em infraestrutura de estádios. Então, se o Boca Juniors não colocar lá um estádio com a capacidade X, ele não vai jogar Libertadores. Será que a Conmebol quer que o Boca Juniors não jogue a Libertadores? É óbvio que não. Então, criou-se um mecanismo, uma estratégia para fazer com que esse futebol feminino entrasse nesse
pacote de critérios desportivos, porque se não fosse assim, a gente não teria aumentado 20 clubes na Série A2 e nem passasse a ter um campeonato de base que até então nunca existiu. Ok. Eu vou fazer mais um rápido intervalo, mas antes eu quero lembrar você que agora a TVT e a Rádio Brasil Atual estão no Catarse. É isso aí mesmo. Estamos falando de uma vaquinha. Para apoiar a TVT, a Rádio Brasil Atual, acesse o endereço catarse.me/TVT. Fica aí que a gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Nossas convidadas são a ex-jogadora da Seleção Feminina de Futebol, atual diretora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista, Aline Pellegrino, a jornalista Lu Castro e a doutora psicóloga, colunista da Folha de São Paulo, jornalista doutora Kátia Rubio. Então, eu às vezes olho para certas exigências e me pergunto, essa exigência ajuda ou atrapalha? Porque eu ouço cartola de futebol dizer, sou obrigada a ter um time feminino, eles vão ver o que eu vou fazer. Corremos esse risco? Então, alguns times a gente sabe como é que monta o time feminino, então, né? Queria que vocês contassem. A gente quer participar. Então, eu vou pegar o caso do Palmeiras, que montou em cima da hora. Mas ele não está dando a estrutura que se deve dar. Por exemplo, como você vai colocar o time feminino lá, mas você não está agregando torcida. O time do Palmeiras está jogando o time em Vinhedo. Tá? Então, não aproxima da torcida do Palmeiras na capital. Ele colocou lá, pegou a equipe da Ana Lúcia. Não, pelo amor de Deus, a Ana Lúcia é ótima, mas não é um desenvolvimento dentro do clube, que é o que a gente pensa que é o que deve ser feito. Vamos desenvolver dentro do Corinthians, vamos desenvolver dentro do São Paulo, vamos desenvolver dentro do Flamengo. O Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo continua com o time da Marinha. Então, assim, não é. Mas tem prazo. A CBF mandou uma determinação e tem um prazo para essas parcerias. O Corinthians mesmo fez essa parceria com o Audax em 2016. Estava distante também, jogava no Rochedale, em Osasco, que agora trouxe. Então, acho que é um processo. Mais uma vez, mostra que começou invertido. Eu estou enganado. Isso não foi uma determinação de uma lei no governo Dilma Rousseff? Começa com a questão do Profut, atrelar o futebol feminino. As contrapartidas do Profut eram ter um time de futebol feminino. O Corinthians faz isso nessa época, em função disso. É quando você vai para o Corinthians ser dirigente do Corinthians. Exato, em 2016. Isso. Porém, o futebol feminino no Profut estava atrelado à Lotex. Então, os investimentos tinham que ser 3% do dinheiro que ia entrar da Lotex. A Lotex não caminhou, até hoje não tem esse repasse. Então, pensar o futebol feminino contra a partida do Profut, e isso está travado. O que faz, de fato, os clubes começarem a fazer é o licenciamento de clubes da Conmebol, que faz com que a CBF faça um licenciamento de clubes também. E aí acontece isso. A sua fala no começo é perfeita. Ajuda ou atrapalha? Eu acho que tem algumas coisas... Vou trazer 2 pontos. Um positivo, que não está 100%, mas mostra um movimento. A Conmebol não pode obrigar todos os clubes da América do Sul a ter time de futebol feminino e ter uma Libertadores com 12 clubes. Esse ano ela já vai fazer uma com 16. 16 também não está suficiente. Ela vai ter que aumentar. Esporte. Um baita time de futebol feminino, um técnico excelente, toda uma base da Seleção Brasileira Sub-20, campeão pernambucano sempre, campeão da Copa do Nordeste sempre, brigava bem na Série A1, o clube caiu o ano passado para a Série B. No masculino. No masculino. Isso. Eu não preciso, eu não vou entrar no licenciamento, então eu não sou obrigado a ter o time porque eu caí para a Série B. Eu mando embora o técnico, que era maravilhoso, eu mando embora as jogadoras e acho que não vai acontecer nada. Repercutiu na China.
O presidente achou que não fosse acontecer nada. A CBF falou, olha, se o senhor não jogar esta competição, que a Série A1 é o clube. Não tem o esporte feminino e o esporte masculino. Existe o esporte. Não foi bem isso que eu fiz, que eu falei. Corre atrás, monta um time feminino muito inferior ao que ele tinha, que ele mandou embora, e vai cair na Série A1 do feminino também. Tá. Aí eu te pergunto. Tá. Será mesmo assim? Foi o melhor a fazer, mas com certeza ele vai ser exemplo para que outros não façam a mesma coisa. Perfeito. Então ele vai ter que ter a base. Só que é um processo. Daqui 5 anos, 10 anos, a coisa vai ter acontecido. Vai ter o time adulto, vai ter o time 17. Para isso tem que ter campeonato. A federação mesmo. Eu cheguei em 2016, a gente só tinha um campeonato, que era o campeonato adulto. O presidente fala, a gente precisa de um campeonato de base. Será que dá? Será que não dá? Fizemos lá. Primeira edição do Sub-17 feminino em 2017. 17 clubes. Não tinha clube ou não tinha competição? Claro. Não tinha competição. Claro. Ah, não tem demanda para o futebol feminino. Aí. Pela primeira vez estamos fazendo esse ano uma peneira para que os clubes que vão disputar o Sub-17 possam ter mais opções de meninas. Essas meninas saibam que tenham outros times além dos grandes. 424 inscrições. Não tem demanda? Ou o clube precisa falar, eu vou ter uma categoria sub-17? Eu vejo que isso é um processo, Juca. Veja, em São Paulo nós temos as Olimpíadas Escolares, que é o maior campeonato escolar do país. Não é? São 300 mil crianças. E aí o que acontece? Esse campeonato já existe há mais de 10 anos. Entra governo, sai governo, a coisa vai... Não é? Porque isso está dentro da Secretaria de Educação, não está na Secretaria de Esporte. E aí percebeu-se durante um tempo que, obviamente, o número de inscritos, de meninos inscritos, era assustadoramente maior do que as meninas, porque a menina foi feita para ficar na arquibancada. Não é? E aí, como as regras são determinadas pelo conjunto de participantes, pensou-se em mudar a regra num determinado ano. Então, assim, para cada 2 equipes masculinas, tem que ter uma feminina. Por quê? Porque senão você vai ter futebol feminino, futebol masculino, basquete masculino, tudo é masculino. Então, vocês querem inscrever futebol, handebol e basquete? Então tem que ter equipe feminina. Não, porque as meninas não gostam de jogar. Não, elas querem jogar, só que elas não são incentivadas. Então o que aconteceu? Nos últimos 6, 7 anos, você tem um incremento das meninas que passam, inclusive, a suportar os meninos, porque assim, sem elas não tem espaço no masculino. Isso é política, isso é estratégia. Sem estratégia não avança. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Como diretora de futebol feminino da Federação Paulista, você chega a ter contato com outras federações? Vocês trocam ideias? Como que isso funciona? Isso é um privilégio que eu tenho, né? Poder trabalhar na Federação Paulista, porque aí é uma questão cultural, econômica, do Estado e etc. Então, a gente sabe que a Federação Paulista tem esse poder, então isso me ajuda muito. É muito mais fácil para eu hoje desenvolver o que eu estou desenvolvendo dentro da Federação Paulista do que, às vezes, numa outra federação, mas também não adianta ter essa facilidade do local e não ter o querer. Eu acho que tem uma palavra no futebol feminino que faz toda a diferença, o querer. Eu quero ou eu não quero? Enquanto eu não quero de verdade, vai andar muito menos. Então, assim, algumas federações procuram, legal, a estratégia da peneira, a gente vai replicar aqui. Como é que começou o departamento, a Federação Carioca, tenho trocado ideia. Então, é algo muito pontual, porque eu também vejo que esse espaço que a Federação Paulista tem hoje, a gente tem que provocar as federações, a gente tem que provocar a CBF, dá para fazer mais. Dá para fazer mais. Então, isso é algo também que eu vejo extremamente de forma importante. Eu sei disso, que na federação a gente vai ter essa visibilidade de mostrar, dá sim para fazer. Mas está fazendo por causa disso, disso, daquilo. O Campeonato Paulista adulto, nesses últimos 3 anos, elevou muito o nível, porque ele está na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. E esse ano a gente está lá captando quase 800 mil e está conseguindo transmitir os jogos por causa disso, e está pagando a ambulância dos clubes por causa disso, e está envelopando o campeonato por causa disso. Então, assim, eu vou ficar esperando o patrocinador limpo vir aqui colocar, porque o produto é bom, não é bom, meu amigo? Eu vou mostrar que ele vai. Explica para quem está nos vendo, Aline, o que aconteceu quando a Marta fez o gol de pênalti contra a Austrália e mostrou a chuteira dela sem patrocínio e tinha ali um simbolinho. O
que era aquele simbolinho e como é que a Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, repito, nenhum homem jamais chegou a isto. O que significa isso? É uma campanha por equidade, né? Muito mais do que igualdade, por equidade. E ela levanta essa bandeira e traz, né? Opa, tem alguma coisa errada acontecendo, a gente precisa olhar. E ela fala ali, um post, acho que ela fez hoje, inclusive. Então, não vou fechar com a Adidas, não vou fechar com Puma, não vou fechar com Nike, porque o que estão me oferecendo para eu ser a garota propaganda dessas marcas, para eu ter essa chuteira, é irrisório perto do que se paga para um garoto propaganda homem das mesmas marcas, seja ele o Messi na Adidas, seja ele o Cristiano Ronaldo, o Neymar na Nike. Então ela levanta essa bola, como a jogadora da Noruega, que é hoje tem o melhor do mundo papel, tem o melhor do mundo temporada, etc. A Ana, e não está jogando a Copa. A norueguesa, ela não foi para a Copa, porque ela fala assim, não, eu não aceito, eu não vou vestir a camisa do meu país, porque eu não concordo com... Tem coisa errada. A seleção americana está processando a seleção americana. A seleção feminina americana está processando a seleção americana por uma questão de igualdade. Foi o que você falou no começo. Uma médica e um médico. A gerente do banco e o gerente do banco. O futebol, ele extrapola algumas coisas. E é difícil colocar na mesma página. Eu acho complicado. E é delicado falar isso, porque a gente está falando, tem que ter. Isso, eu sei, é difícil ter. Mas é legal. Tem que olhar de um outro ângulo. Mas trazer a luz para isso e a gente passar a discutir... Então, mas é que junto com isso vem toda uma outra discussão de posição social. O esporte, ele não se desvincula das questões sociais maiores. Claro. Ele precisa ser visto nessa relação. E a discussão de gênero no Brasil, ela ainda engatinha. Eu falei, acho que foi essa semana, sobre isso, uma entrevista. Concordo com tudo isso. É que vendo eu hoje, Aline, diretora, que estou ali no dia a dia, eu acho que a gente tem outras coisas para caminhar no futebol. O que é o Guerreiras Project? O Guerreiras é é quase um filho, assim, é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, idealizado por uma americana maluca, que é minha irmã americana, a Caitlin, que teve no Brasil em 2006. Ela é antropóloga, estuda, então ela estava sempre ali com bolsa e vem para cá para jogar no Santos. Santos pré-Sereias da Vila, que as meninas ficavam na casa do Cleiton, que era o técnico, em Itanhaém, iam treinar de bicicleta, treinavam na praia, e ela viveu aquele perrengue da história, e ela volta em 2010. A gente está dentro do clube, morando praticamente na casa que é dentro do clube, almoçando dentro do clube. Ela fala, Dilma, chegando, e ela fala, nossa, mudou tudo, o que aconteceu? E ela quer começar a entender que diferença era aquela que tinha acontecido em tão pouco tempo. E ela começa a entrevistar as meninas, e a gente não sabia a história uma da outra. Então, eu não sabia a história da pequena. Meninas que eu joguei a vida inteira, que eu convivi, a gente não sabia a história. E nessas falas, todo mundo falava muito, para jogar futebol no Brasil tem que ser guerreira. Para jogar futebol no Brasil tem que ser guerreira. E ela pegou todo esse material, montou uma baita exposição. Isso foi 2010. Em 2011 tinha a Copa do Mundo, que foi na Alemanha. Ela leva isso para a Embaixada Brasileira. Apresenta o projeto, eles topam, monta essa exposição e ela apresenta isso para uma plateia que tinham advogadas, médicas, professoras, e a nossa história era a mesma que a delas. Porque não é o futebol, é a sociedade, é o espaço da mulher nessa sociedade. Então, aquilo que a gente tinha de dificuldade no futebol, a médica tinha de dificuldade dentro do hospital. Então, a gente falou, putz, isso é uma ferramenta muito forte, esse futebol, porque isso é uma realidade. Até essa médica conseguir ter esse espaço que eu estou tendo aqui, o futebol não. O futebol dá essa voz, o futebol pode ser, sim, essa ferramenta de mudança, de transformação, de crítica, de mexer com essa sociedade. E o projeto vem para fazer isso. São mulheres fantásticas. Infelizmente que todo mundo tem a sua vida profissional e a gente acaba ficando pouco tempo, mas a gente foi formando embaixadoras e a ideia é ir contar essa história para meninos e meninas e levar a discussão. Então, muito do que acontece nas oficinas, às vezes, é assim, com meninos e meninas de 6, 7 anos. Menina pode jogar futebol? Pode. O menino fala não. Por que não? Ele não sabe por que ele está falando que não pode. E começa-se aí uma discussão a levantar que, para mim, não aconteceu. Então, meu pai só falou, não pode jogar futebol. Sim. E acabou. Eu avô, jogo futebol com minhas netas. Eu ainda entendo, né, Aline,
que para o gringo é muito difícil entender por que no Brasil as coisas são assim, 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 assim. Porque se a gente caminha muito rápido em alguma direção, também a gente cai nas profundezas abissais, não é? Com a mesma velocidade. Então, eu acho que a grande luta é pela continuidade. Sim. Porque não existe tristeza maior do que você ver um projeto legal sucumbir. E o que eu vejo é isso. Existe um esforço muito grande e 2, 3 gerações lutando, uma geração usufrui e depois a gente passa de novo 3, 4 gerações num retrocesso muito grande. Acho que foi um pouco do que a Lu falou, e isso talvez seja uma coisa que eu penso que dessa vez vai ser diferente. Por quê? Esse ato. Eu já tenho o texto pronto para colocar no Instagram, tá? Quando a seleção for eliminada, no momento que for ou se for campeã. Eu já tenho o texto pronto. Então, assim, elas não vão morrer até a Olimpíada. Elas não vão entrar num lugar e vão se trancar. O que elas fazem nesse período? Vive, come, se alimenta. O que elas fazem? Tem campeonato, só que a diferença, talvez, esse ano vai acabar uma Copa do Mundo, você vai ter 2 grades de TV aberta, sábado, 11 horas da manhã, Rede Vida, Paulista. Domingo, 2 horas da tarde, Rede Bandeirantes, Campeonato Brasileiro. Até outubro, todas as pessoas que quiserem continuar assistindo o futebol feminino, vai poder ir lá. E quem não gostar, achar que a qualidade é ruim, é só mudar de canal. Claro. E tem sem fã, problema nenhum. Então, isso acho que é um ponto talvez diferente, que das outras vezes não acontecia. E isso vai se estender até a próxima Olimpíada, então acho que esse é um momento, mas que seja sólido, que não seja, e daqui a pouco isso regride. Muito bom te ouvir diante da preocupação manifestada pela Kátia, porque nós estamos vivendo um momento no Brasil de tantos retrocessos, de tantos direitos adquiridos que estão sendo rigorosamente limados de maneira vil, que é bom saber que o futebol feminino tem essas janelas para seguir adiante, porque é isso mesmo. Temos Japão, Olimpíadas no Japão, não é? E é necessário chegar até lá, sobreviver bem, com dignidade até lá. E aí é a cobrança essas empresas todas, essas marcas que estão apoiando, que estão, é Copa, mas não acaba. A gente quer essa mesma cobertura. A gente quer que as pessoas saibam quais são os grupos. Claro. Campeonato Paulista, esse ano, um dos grupos vai ser Santos, São Paulo, Palmeiras e São José, que é tricampeão da Libertadores. Que maravilha. Para ver 2 que vão para... Então, assim, vai ter jogo bom para caramba, sendo transmitido na internet, tendo a grade. As pessoas têm que continuar. Mas aí, se ninguém mais falar, a pessoa não vai conseguir procurar saber. Então, essa mídia que agora está fazendo toda essa cobertura, por favor, a gente não vai morrer no final da Copa. E é bom a gente falar que tem gente fazendo cobertura, gente independente fazendo cobertura excelente do Paulista, que é o Edson que é o Rafael Alves. Então a gente tem as pessoas que não depende da grande mídia para saber o que está acontecendo, né? Foi quem fez essa grande mídia ter conteúdo. Exatamente. Quem sabe a TVT se incorpore nestas coberturas, hein? Fica aqui a ideia, para não dizer o desafio. Infelizmente, o nosso tempo terminou, porque eu ficaria aqui horas conversando com essas 3 moças. Aprendi muito, espero que você também tenha aprendido. Quero lembrar que você vê esse programa todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite. Claro, no YouTube, a hora que você quiser. Aliás, no momento que vos falo, no YouTube, a entrevista do ex-presidente Lula está chegando na casa das 900 mil visualizações. Um sucesso. E quero lembrar você também, como sempre, que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,